Olá, eu me chamo Viviane Fazio-Zaqueu e sou fonoaudióloga. Sou membro da diretoria expandida da Isaac Brasil e doutoranda no programa de pós-graduação em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Também atuo em clínicas e em hospitais em Campinas e São Paulo. Hoje estou aqui para abordar um tema que é o da vulnerabilidade comunicativa. Muitas vezes, quando nós atuamos em hospitais, encontramos pacientes que, por dificuldades de origem neurológica, como no caso de pacientes que têm AVC, mecânicas, como no caso de pacientes que precisam utilizar a ventilação mecânica, ou psicogênicas, como no caso de depressões muito acentuadas, não conseguem se comunicar através da fala. Esses pacientes, então, encontram-se numa situação que se chama vulnerabilidade comunicativa. Essa situação é definida pelo The Joint Commission como qualquer falha que possa ocorrer desde o momento que o paciente dá a entrada no hospital até a sua alta. A partir disso, nós precisamos começar a entender quais são os impactos da vulnerabilidade comunicativa na vida desses pacientes. Um paciente em vulnerabilidade comunicativa, muitas vezes, é um paciente que vai ter o seu direito à comunicação, que é garantido por lei, prejudicado. E também, a partir de outros estudos, tem-se que esses mesmos pacientes podem ficar mais tempo hospitalizados, terem mais necessidade de uso de medicamentos e sedação e ainda dar mais custos ao hospital. Esse grupo pode ser auxiliado a partir do uso da comunicação suplementar alternativa. E para isso, Costello e Santiago, que são pesquisadores dos Estados Unidos, definiram, ainda que para a população pediátrica, grupos específicos de candidatos ao uso de comunicação alternativa no ambiente hospitalar. Esses grupos são pacientes vulneráveis na base de referência, que são aquelas pessoas que já entram no hospital com uma dificuldade prévia, como, por exemplo, um paciente com paralisia cerebral. Pacientes de vulnerabilidade comunicativa de início agudo, que são aqueles que, como eu disse previamente, por um AVC, por exemplo, deixam de falar durante a internação. Pessoas com diferenças linguísticas e culturais, como, por exemplo, pacientes que vêm de outro país e que não falam a língua daquele local que estão. Ou ainda, grupo de risco, como pessoas que farão uma cirurgia de remoção de laringe ou cuidados paliativos. Nesse momento, temos lidado com a pandemia do Covid-19 e sabe-se que muitas vezes o paciente hospitalizado por Covid-19 necessita do uso da ventilação mecânica. A partir disso, podemos dizer que as pessoas com Covid-19 acabam por muitas vezes se encontrar na situação de comunicadores vulneráveis. Isso nos chama atenção porque essas pessoas já estão vulneráveis em outros aspectos, como não poder ter um acompanhante, estar perto dos seus familiares, estar em isolamento, e ainda assim a sua comunicação com a equipe fica restrita. A gente já conversou sobre o impacto que isso pode trazer para o paciente, mas isso também pode ser difícil para a equipe, que muitas vezes se sente frustrada por não conseguir auxiliar esse paciente e não conseguir dar para ele o cuidado que ele necessita naquele momento. Os pacientes ainda relatam muitas vezes que eles não se sentem parte do seu tratamento e não conseguem tomar decisões sobre aquilo que vai ser feito com eles, o que nos chama a atenção para a importância de realmente olhar para essas pessoas e fornecer uma possibilidade de comunicação nesse momento. Por isso, aqui no site da Com Acesso, vocês podem encontrar algumas pranchas que podem ser utilizadas com pacientes hospitalizados, inclusive que foram pensadas na população com Covid-19. Além disso, é importante a gente pensar que, para trabalhar com a população em situação de comunicação vulnerável, a gente precisa primeiro conhecer melhor esses pacientes.
a partir, por exemplo, do entendimento de como eles se encontram. Esse paciente tem como mexer alguma parte do corpo? Esse paciente consegue piscar? Ele consegue compreender o que eu digo? É um paciente que acabou de sair de uma sedação ou é um paciente que já está bem acordado? Tudo isso faz diferença na hora da nossa atuação. Além disso, eu preciso saber o que esse paciente normalmente gostaria de se comunicar. Na minha defesa de mestrado, eu encontrei mais de 20 tópicos de interesses de pacientes hospitalizados, que iam desde as necessidades básicas até mesmo falar sobre o que está acontecendo com os animais em casa. Tudo isso é importante, porque mostra que o repertório pode ser muito maior do que aquele que a gente imagina. Também nós precisamos entender quais são as demandas dos parceiros de comunicação dessas pessoas. O que aquela equipe precisa para se comunicar com esse paciente? O quanto é possível? Como eu preciso adaptar o meu material para que esse paciente possa ter acesso sem que ele seja um risco de contaminação? Quando nós trabalhamos no contexto hospitalar, é necessário adaptar a prancha de comunicação alternativa às regras definidas pela CCIH de cada hospital. Bom, por fim, precisamos entender também quais são os recursos que estão disponíveis a esse paciente. Ele usa óculos? Ele tem algum tipo de perda auditiva e usa um aparelho de amplificação sonora? Esse paciente usa próteses dentárias? Esses materiais estão disponíveis? Ele sabe escrever? É alfabetizado? Como nós podemos definir então esse recurso? Precisamos então entender o nosso paciente para que possamos dar para ele a melhor opção que faça mais sentido nesse momento, para que ele consiga utilizar, a equipe de saúde consiga utilizar o recurso com ele e assim o acesso à comunicação possa ser garantido. Esse foi o nosso vídeo sobre comunicação vulnerável e eu espero que possa ajudá-los nesse momento tão difícil que nós nos encontramos. Eu fico à disposição, meu e-mail estará disponível aqui no site da Com Acesso e se precisarem de algo é só entrar em contato. Até mais!